turma, bem-vindos novamente ao canal do Khaled. E hoje, meus amiguinhos, nós vamos falar de ciência. Yes, science! Hoje nós vamos falar de herpetologia. Mas, Khaledinho, o que é herpetologia? Herpetologia é o ramo da ciência que estuda répteis e anfíbios. Mas nesse vídeo especificamente a gente vai lidar mais com os anuros e com as serpentes. E com um monte de preconceitos que giram em torno disso, que é o real motivo desse vídeo. Mas vamos lá para um breve resumo do que são répteis e anfíbios. Répteis são animais ectodérmicos, são animais que têm a temperatura do corpo inconstante, normalmente chamados de animais de sangue frio, etc. Esses animais eles têm a pele recoberta de escamas ou de placas ósseas. Esses animais, os répteis, eles são divididos em três grandes grupos. São eles quelônia, esquamata e crocodília. Mas Khaled, que nomes difíceis são esses? Espera que eu vou explicar. Quelônia são as tartarugas, os cágados e os jabutis. Crocodília, vocês já devem estar pegando mais ou menos pelo nome, são jacarés, crocodilos e gaviais. E esquamata, que vem de escamados, que vem de escamadas, né? Escamados vem de esquamata, são os lagartos, serpentes e anfisbenas. Anfisbenas são aquelas cobrinhas de duas cabeças, sabe? É tipo uma minhoquinha, só que parece uma cobra, mas não é nem uma cobra nem uma minhoca. Já os anfíbios são pessilodérmicos, que também é uma nomenclatura para animais de sangue frio, que não conseguem manter a temperatura do corpo constante, então eles têm que ficar mudando de tempos em tempos para poder alterar a temperatura do corpo. Eles têm a pele bem vascularizada, os anfíbios, porque isso é devido à respiração deles. Eles têm a respiração, no caso na fase adulta, tanto pulmonar, indício de forma geral, tanto pulmonar quanto vascular. Eles respiram pela pele, digamos assim, de uma forma bem chula de falar. Por que eu falei na fase adulta? Porque esses animais, os anfíbios, eles recebem esse nome anfíbios, que é tipo anfi, que é de duplo, de dois, e bio de vida, anfíbios. Eles têm duas vidas, digamos assim. Parte da vida deles eles passam dentro da água, e parte da vida deles eles passam em ambiente terrestre. Mas isso não é necessariamente, você deve estar pensando, Khaled, anfíbio, sapo, ele vai lá, ele tá na água e aí ele sai da água. E assim, primeiro que sapo nem é tanto da água, já vou explicar isso. E segundo que a gente fala de fases da vida, que ele passa na verdade a infância dentro da água, a infância, né, que a gente chama de fase larval dentro da água, e a vida adulta dentro da água e fora da água, em ambiente terrestre. E os anfíbios eles são separados também em três grandes grupos. Lá vem nome difícil de novo, mas eu vou explicar. São Gimnófia, Urodela e Anura. Mas vamos parar com a bagunça e falar o que são cada uma. Gimnófia ou apoda, que é a de negação poda de pé, são os sem pé, os que não tem pé no caso. Aí é aquela cobra cega. Urodela, também chamada de caudata, são os anfíbios que mantiveram a cauda e são as salamandras e os tritões. E Anura, que é onde eu vou me aprofundar aqui, são os sem rabo, a negação nura rabo, que são aí os sapos, as rãs e as pererecas. Quais são as diferenças entre eles? Eu vou falar agora. Mas antes disso, vamos às características gerais desse grupo Anura. Todos eles são saltadores. Todos os continentes têm sapos, rãs e pererecas, ou pelo menos um desses. Esses animais têm as pernas traseiras muito bem desenvolvidas, que é para salto e nado. Para escalar também, a gente vai falar isso um pouco mais pra frente. A reprodução deles é geralmente no período chuvoso. Todos eles são especializados em nado. Grande parte dos Anura são venenosos, mas existe uma complexidade nas toxinas que eles produzem, tendo diferentes ações, então nem todas vão ser nocivas de uma forma mais grave para o ser humano, mas provavelmente para os animais que predam eles é sim nocivo, afinal isso é evolução, né? Esses animais eles não possuem diafragma para fazer a respiração, a gente tem, né? Eles respiram pelo saco bucal aqui, ó. Eles ficam fazendo movimentos para poder levar o ar para os pulmões e jogar para fora novamente. Uma coisa muito interessante desses animais em geral é a vocalização. Cada espécie de Anura, cada espécie de sapo, cada espécie de rã, cada espécie de perereca tem uma vocalização diferente e muitas delas, que de lá todas, têm vocalizações diferentes para cada situação. Essa vocalização eles fazem geralmente após o pôr do sol. Machos e fêmeas têm vocalizações diferentes e geralmente é para acasalamento, mas também existem outras vocalizações para outros tipos de coisas. Mas vamos parar de enrolação e vamos lá para a diferenciação deles. Os sapos.
Os sapos, eles são maiores, geralmente, tá? Eles têm a pele bem rugosa, então quando você passa a mão, se você passa a mão, se você tem essa coragem, se você passa a mão, você sente que ela é mais rugosinha. Eles têm as glândulas paratóides aqui atrás, tá? Atrás aqui, eu tô fazendo aqui no humano, mas no sapo é diferente, é logo atrás dos olhos ali. Essas glândulas paratóides, ela esguicha uma substância meio leitosa que pode causar coceira, etc. Ou pode ser veneno também. Mas normalmente isso acontece quando é apertado. E não é assim, tipo, ele não é que nem o Homem-Aranha que vai, solta a teia quando quer. Você aperta lá, ela sai, assim. E geralmente os sapos têm hábitos mais terrestres, tá? Então eles vão pra água assim, mas eles não curtem muito. Eles curtem a água assim, não posso falar que eles não curtem, mas até porque eles têm que ir pra lá, pra acasalar normalmente. Mas eles têm hábitos mais terrestres. As rãs, elas são menores que os sapos, mas elas são maiores do que as pererecas geralmente. Mas também tem rã pequenininha. A pele delas, diferente da do sapo, ela é lisinha, tá? Ela é lisinha assim, pequenininho, fofinho. Esses animais das rãs são excelentes nadadores. E tem uma perna já mais ali trabalhada pro salto e pro nado. As pererecas, elas são animais que têm hábitos mais arborícolas. Você vai encontrar perereca em árvore e tal, vai encontrar na água também, mas geralmente você vai encontrar ela escalando, etc. Isso porque ela tem discozinhos nos dedos que usa pra grudar. É muito fofo, muito fofo. Perereca é um bicho muito fofo. Isso faz dela excelentes escaladores. Então, se você vê na parede, etc, normalmente é perereca. Se tá na dúvida, chuta a perereca. Não chuta a perereca. Chuta a perereca. Nunca chute um animal. Essa bichinha, ela tem o salto. O negócio dela é dar pulão. Ela é profissional nisso. Você pode ter certeza absoluta que você vê um bicho dando salto violento, é uma perereca maravilhosa. Pererecas. Agora vamos para serpentes. Essa é a parte do vídeo onde eu vou me aprofundar mais, porque a gente trata muito com preconceito esses animais e a gente precisa dar uma mudada nisso. Inclusive é o motivo principal de eu estar fazendo esse vídeo aqui, é sobre um preconceito que eu quebrei estudando eles e vendo que esses preconceitos, a maioria é bobo e que tem que mudar. As principais características das serpentes é que elas primeiramente não possuem pernas, né? São cobras. Elas também não possuem pálpebras, tá? Ela tem a pele bem elástica. Elas fazem ecdise, que é aquele negócio de trocar de pele que as cobras fazem, etc, tudo mais. Alguns desses animais, não todos, possuem peçonha, veneno. E outra coisa muito interessante e fantástica da cobra é o órgão vomeronasal. Esse é o órgão responsável por ela fazer um monte de coisas que ela costuma fazer quando ela coloca a linguinha pra fora, aquela linguinha bifurcada. Esse órgão, ele funciona, esse órgão e a língua, como quimiorreceptores, que servem pra um monte de coisa. Serve pra ela encontrar uma presa, pra ela verificar a temperatura, pra ela reconhecer o habitat. Cobra é um bicho fantástico. E cobras possuem dentições diferentes, tá? Isso vai definir muito sobre as cobras, inclusive a qual grupo ela pertence, se ela é venenosa ou não. Lá vai. Nessas dentições nós vamos ter a áglifa, que é quando não há dente que injeta veneno, tá? Essas definições é importante falar que elas são sobre dentição que injeta veneno, tá? Então a áglifa, ela não tem dentição que injeta veneno. Normalmente isso é a jiboia, sucuri, cobras que costumam se defender e se alimentar e matar as suas presas por constrição. Tem as opistóglifas, que são as cobras que têm o dente que injeta veneno lá atrás da boca, na parte de trás. Essas cobras, elas são... É interessante falar delas aqui, eu vou falar mais pra frente, ali numa parte de observações, que o interessante delas é que por ela ter esse dente lá atrás, ela geralmente tem muita dificuldade para inocular o veneno. E a maioria das cobras que a gente tem aqui no DF e no Cerrado são desse tipo de dentição, a opistóglifa. Então, tipo assim, ela vai ter que ficar te mastigando pra conseguir injetar o veneno. Então, tipo assim, se a cobra te mordeu, nada vai acontecer. No máximo você vai doer porque ela tem dente, dói. Mas ela não vai injetar o veneno. A não ser que ela fique te mastigando ali pra ela conseguir abrir a boca e encaixar a presa que injeta o veneno, tá? Alguns exemplos dessas cobras, essas opistóglifas, são a cobra d'água, tá? As corais falsa, que tem uma infinidade de coral falsa, né? A gente vai falar disso daqui a pouco. E a cobra cipó, tá? São cobras que
possuem veneno, possuem a capacidade de injetar o veneno, mas dificilmente vai ter um acidente com um ser humano com essa cobra, porque, como eu disse, ela precisa de muito trabalho para conseguir. O humano tem que estar muito com vontade de levar uma mordida de cobra pra ter um acidente com uma cobra dessa. Aí vem as duas últimas dentições que eu vou falar, que elas são um pouco já tem um perigo maior, mas nunca por culpa da cobra. A proteróglifa. Proteróglifa é quando a cobra, a serpente, ela tem o dente de inoculação de veneno na frente, mas ele é fixo na boca, tá? E essas cobras normalmente, de uma forma geral, têm boca muito pequena para poder inocular, para colocar o veneno na pessoa. Então, tipo assim, ela sim pode causar um acidente, mas tem que estar com vontade também, tem que estar com vontade. Um exemplo dessa cobra é a coral verdadeira, que tem no Brasil. Tem bastante. Mas ela não ataca o humano assim com uma facilidade, e quando eu for falar ali mais pra frente dos cuidados, eu vou explicar um pouco melhor sobre a coral verdadeira e as corais falsas. E aí vem a solenóglifa, e aí é onde a gente tem que tomar um cuidadinho maior, uma preocupaçãozinha um pouco maior. É aquela tipo de dentição de cobra que a gente vê no filme, em todo estereótipo de cobra perigosa que a gente costuma ver por aí, que não é verdade, mas que a gente vê por aí, que é quando a cobra ela tem os dentes em formato de gancho, tá? E eles são retráteis e eles saem pra fora na hora do bote, na hora de morder, na hora de picar, morder, não sei qual é a terminologia correta, mas eles saem pra fora e vem ali, morde pra injetar o veneno. Isso, de fato, tem um perigo maior para o ser humano, porque, afinal, a defesa desse animal, a forma de caça desse animal é isso, é inocular o veneno. Então ela evoluiu por milhões de anos, não sei quantos milhões de anos aí, para poder ter esse tipo de defesa, de ataque, de característica, tá? Mas isso não torna a cobra perigosa, ela torna uma picada dela perigosa. Vamos colocar dessa forma. Agora vamos para a parte mais prática desse vídeo, que a gente vai falar aqui agora dos cuidados que a gente tem que ter com esses animais, com as serpentes, cobras, etc. Além dos cuidados, tentar quebrar alguns desses paradigmas negativos que a gente tem em cima desses animais, desses preconceitos, tá? Eu vou trazer aqui para o cerrado, vou trazer aqui para uma coisa mais da minha vivência em particular e das pessoas que costumam assistir os meus vídeos. São pouquíssimas pessoas, mas as que vêm geralmente são do Cerrado. A gente tem que levar em consideração que o Cerrado ele é o segundo maior bioma do Brasil. Só perde para a floresta amazônica. Então o Cerrado ele é gigante, ele pega muitos estados do país, que eu não lembro aqui exatamente quais, mas pega muito. Existem mais de 120 espécies de cobras registradas no Cerrado. Dessas 120 espécies, 94, que é a grandíssima maioria aí, faz as contas pelo amor de Deus, são serpentes opistógrafas. Ou seja, são aquelas cobras que eu falei que tem aquele dente na parte de trás da boca que precisa ter um grande trabalho para poder inocular o veneno. E que ela faz isso quando ela pega uma presa. Geralmente não é a estratégia de defesa dela, principalmente com animais maiores que ele, porque não vai dar certo para ela. Porque ela tem que ficar mastigando. Ela tem a boca grande de fato, ela precisa ter a boca grande para poder esse último dente conseguir entrar na pessoa, ou no animal, ou no que ela estiver atacando, para conseguir de fato inocular o veneno. E nisso a gente tem, eu falei aqui, 94 espécies. Dentre essas espécies, as espécies que a gente encontra com muita facilidade, vai ser a cobrinha cipó, vai ser a cobrinha d'água, vai ser essa enorme infinidade de corais falsas que a gente vai encontrar por aí, tá? Então, geralmente a gente vê esse animal por aí andando, a gente vai encontrar ele em ambiente urbano, que é a possibilidade de a gente encontrar, não sei, que a gente vai pro mato, aí quem tem que tomar cuidado é a gente, porque a gente que está invadindo o animal do espaço, o espaço do animal. Mas em ambiente urbano é esse tipo de cobra que a gente vai encontrar normalmente. Então assim, é quase zero a chance de você ter um acidente com um animal desse, tá? Porque por mais que ele te morda ali, dificilmente ele vai inocular o veneno em você. Então no máximo vai doer, porque é uma mordida, mordidas doem, eu acho. Daí vem o mito da coral verdadeira. O mito da coral verdadeira é complicado lidar com isso, por quê? A coral verdadeira, ela de fato é um animal venenoso que transmite algum perigo para o ser humano, porém, ela dificilmente vai ser vista fora da mata. Porque ela é um animal que vive embaixo de pedra, vive embaixo de folha seca, de tronco morto, sabe?
ela não é um animal que vai pro ambiente urbano com facilidade. E geralmente os acidentes que tem com esse animal é quando pessoas não tomaram o devido cuidado e entraram na mata e foram se metendo na mata e acabaram incomodando um bicho desse. E por mais que você esteja na mata e encontre uma coral verdadeira, ela não vai te atacar assim gratuitamente de primeira, ela não vai atacar. Primeiro porque, como eu falei, ela é proterógrafa, então ela tem a boca pequena, ela não vai conseguir morder com muita facilidade, principalmente um ser maior que ela. E ela, antes de atacar, ela vai avisar. Ela não é um animal agressivo, ela tem que se sentir acuada. E ela vai avisar assim, se ela tiver acuada, ela vai avisar. Normalmente essa cobra, essas cobras, né, que as corais é todo um bocado de cobra assim, ela vai levantar o rabo pra tentar te assustar, assim. Não que nem uma jararaca, uma cascavel. Não. Ela só vai levantar o rabo. E aí você vai perceber que ela vai te atacando. Então, tipo assim, pra ter um acidente com um animal desse, a pessoa tem que estar querendo muito, tá? Em volta disso, que gerou todo esse preconceito com as corais falsas que a gente costuma encontrar em ambiente urbano. A gente vê um animal parecido com uma coral, e a gente fala, pô, é coral verdadeiro ou é falsa? Não sei, vou matar por ver das dúvidas. Gente, não mata, tá? Não mata. Quando eu for falar dos cuidados eu vou falar mais disso, mas assim, por ter gerado esse preconceito de que a coral verdadeira é venenosa, que ela é agressiva, etc., a gente acaba matando tanto as corais verdadeiras que elas não são agressivas, como eu falei, e a gente acaba também matando aí os bichinhos que tem a menor chance de causar um problema pra gente, que é muitas corais falsas que a gente vai encontrar por aí. Importante lembrar que também não existe um padrão exato para você diferenciar uma coral verdadeira de alguma coral falsa, tá? O único padrão que funciona de fato é a dentição dela, como eu falei. Uma é opistógrafa, com dente lá atrás, e outra é proterógrafa, com dente na frente. E aí, tipo, você vai ter que abrir a boca da cobra pra ver, e eu espero que você não faça isso. Sério, não faz. Daí, de todas aquelas 120 espécies de cobras que eu falei que a gente tem no Cerrado, que é muita, apenas 15 espécies dessas cobras são solenógrafas, que são essas que tem o dente na frente, que pica e envena e mata a pessoa e tudo mais. Apenas 15. Então, tipo assim, primeiro que pra você encontrar uma cobra dessa, você tem que estar com muita vontade pra encontrar uma cobra dessa. No caso, uma cascavel, uma jararaca, essas cobras que dizem ser tão perigosas. Se encontrar elas, você tem que estar com muita vontade, tem que ir muito atrás. Porque desse tanto de cobra, a gente só tem 15 espécies que tem essa característica. E por mais que você encontre essa cobra, ela também não vai te atacar de primeira, porque são animais mais tranquilos. Vocês vão ver aí nas fontes, aí, em alguma das fontes que eu coloquei, eu não lembro exatamente de cabeça aqui agora qual, mas fala que é um animal muito tranquilo. A cascavel, a jararaca, etc., eles não são agressivos. Se você passar por ela assim, se você vê lá, é só você não mexer com ela. Você desvia seu caminho, vai embora, ela não tá nem aí pra você. Primeiro assim, porque o animal não tá muito preocupado com um animal maior que ele não consegue comer. Então, não precisa preocupar, é só você ir embora, que você não vai ter problema nenhum com um bicho desse. Por mais que ele tenha, de fato, essa defesa dele, até o nome já diz, é uma defesa, pra ela ter um acidente com o ser humano tem que ir atrás, o ser humano tem que procurar. Você tem que ir lá, tem que encurralar a cobra, ela tem que ficar ali com medo e estressada, sem nenhuma chance de sair pra te atacar. Caso contrário, não tem a menor chance de você ser atacado, a não ser que você pise nela por acidente, mas acidente é acidente, né? Aí, né, pô, se alguém pisa em mim eu também morro. Em caso de acidente com algum animal desse, vamos supor que rolou um acidente com algum animal desse, seja solenóglifo, seja proteróglifo, seja opistóglifo, vamos supor que rolou, não importa. O que você tem que fazer, muito importante, é você deixar a pessoa o mais imóvel possível para o veneno não se espalhar pelo corpo, tá? E levar para o médico. E, se possível, levar o animal que picou, que mordeu ainda vivo. Isso acontece inclusive com outros tipos de animais, mas aqui a gente falando da serpente. Levar para o hospital para que possa tomar o tratamento adequado por um profissional. Então, tipo assim, se você não é um profissional, simplesmente faça isso. Pega a pessoa, deixa ela imóvel, leva para o hospital, leva para o profissional e tenta levar o animal, se possível. Se não rolar também não precisa, mas é muito recomendável. Ah, Khaled, mas o animal entrou na minha casa, eu vou matar, não sei o que. Não.
Não precisa matar, amigo, não precisa. Se um animal desse entrou na sua casa, só o que você tem que fazer é procurar alguma autoridade que vai poder fazer alguma coisa e não fazer você mesmo, para evitar. Porque por mais que o animal não tenha veneno, tenha uma dificuldade de inocular esse veneno, você não tem como saber, porque você não é especialista. Eu não tenho como saber, porque eu também não sou especialista. Então, você chama uma autoridade. E tipo assim, tem autoridade para isso, não é pouca. Você vai ter aí, pelo menos aqui no DF, isso é garantido, você tem o bombeiro, você tem a zoonose, e você tem a Polícia Militar Ambiental. Qualquer um desses que você chamar vai chegar na tua casa tranquilo, vai tirar o bicho e tranquilo assim, sabe? Sem problema nenhum. O bicho não morreu, vai ser realocado no habitat dele e todo mundo sai feliz. Você também não morreu também, né? Então tipo assim, não tem erro, sabe? Você não precisa matar o bicho. A gente precisa quebrar esses preconceitos que a gente criou em torno desses animais, sejam sapos, sejam rãs, sejam pererecas, sejam serpentes, e que tipo assim, esses animais não são perigosos, tá? A gente tem que colocar isso na nossa cabeça, que a gente precisa ter mais conhecimento para não gerar esse tipo de preconceito. Bem, então eu queria usar esse espaço aqui do vídeo para poder agradecer ao Aracema Eco, que foi onde eu fiz um curso no último final de semana. Para quem tá vendo isso no futuro eu não sei, mas no final de semana anterior a essa gravação eu estava junto com o pessoal da Aracema Eco, fazendo um curso deles lá que é maravilhoso. Vai estar aí embaixo aí no qualquer lugar. O Instagram deles, que eles fazem em parceria com a Fazenda Veredas do Cerrado, tá? Que fica em Buritis, que também tem Instagram e vai estar aqui embaixo. Eles fazem pesquisas na área de herpetologia e em outras áreas também. São pessoal muito bacana, super recomendo os cursos deles, inclusive já vou fazer outro. Quero agradecer a eles, quero agradecer aos meus colegas que fizeram curso comigo, que parte desse conhecimento que eu estou transmitindo aqui agora foi tirado, não foi tirado, mas eu ganhei em contato com esses colegas, que muitos deles ali já sabiam de coisa pra caramba e já ensinaram pra gente, foi muito bacana. E aos professores e instrutores do curso, que foram excepcionais assim em passar esse conhecimento pra mim e que agora eu tô passando pra vocês. Bem, galera, muito obrigado por assistir esse vídeo. Dá o seu joinha aí, compartilha pra galera aí pra gente poder acabar com essa parada toda de preconceito com os animais. E foi isso, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado, até a próxima!